vai fazer uma viagem internacional e tá morrendo de medo de dar tudo errado só porque você não é fluente em inglês ou em espanhol? Me acompanhe nesse vídeo para saber todas as dicas possíveis para você viajar para fora sem saber falar a língua do país. Hello, amigues! Tudo bem com vocês? Gente, se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Bruna Benazzi e aqui no canal você vai ter diversos vídeos a respeito de dicas de turismo em geral e principalmente como se virar dentro de um aeroporto, como fazer viagens em aeroporto, como saber lidar com essa viagem de avião que é tão temida, né? E sim, gente, mudei o cabelo de novo pra quem quer saber, né? Porque eu não paro, né? Eu não paro. Bom, gente, o conteúdo desse vídeo vai ser a respeito de viagens internacionais e o principal motivo, o maior medo que dá na gente quando a gente viaja pra algum lugar é a falta de comunicação, ou enfim, não conseguir se comunicar pelo simples fato de você não saber falar a língua de determinado país. A gente sabe que não é assim obrigatório que você saiba falar a língua de determinado país, né? Tipo, por exemplo, você vai para a França, tem que saber falar francês. Você vai para a Rússia, tem que saber falar russo? Não. O fato de você saber inglês já é tipo assim 90% do caminho muito bem andado, porque o inglês, como vocês já devem saber, é uma língua universal, né? Então, assim, é uma língua em que todos os países adotam um pouco. É o meio que, tipo assim, o turismo em geral utiliza o inglês como língua principal, né? A língua estrangeira principal, para que a gente consiga estabelecer um padrão aí. Mas, claro que se você souber um pouquinho da língua de determinado país que você vai visitar, já vai ser uma mão na roda, né? Então vamos lá com as dicas. Gente, então vamos lá. Aproveitando essa questão que eu falei pra vocês aí de saber um pouquinho sobre o idioma de cada local, vai ser exatamente essa a minha primeira dica, tá? Então assim, gente, quando você vai viajar pra um país que tem uma língua própria, é interessante que você saiba os principais termos, assim, da língua. Por exemplo, bom dia, boa noite, com licença, me desculpe, qual é o endereço, quanto custa, sabe? Terminhos, assim, que com certeza você vai usar dentro da tua viagem. Ou café da manhã, jantar, almoço, qualquer coisinha assim que você sabe que você realmente vai precisar aprender. Porque às vezes você vai chegar num estabelecimento ou você nem quer perguntar nada em específico, mas você vai dizer um bonjour, né? Vai dizer um good morning, vai dizer um hola, que tal? Vai dizer alguma coisa assim só pra, tipo, ser bem receptivo. E essa questão da alimentação, gente, inclusive até dos dias de semana, porque às vezes você não tem alimentação no teu próprio hotel, aí você vai comer em algum lugar, você já sabe lá, por exemplo, na Argentina, quando a gente foi viajar, que tava escrito desayuno. Desayuno é café da manhã, né? Então, assim, às vezes você vai olhar e falar, nossa, o que é isso? Nem quero comer essa coisa aí. Mas se você souber o que é café da manhã, o que é almoço, o que é jantar, se serve de segunda a sexta, se serve aos finais de semana, ajuda bastante. Então, assim, separe algumas palavras-chave que têm a ver com a nossa viagem, como essas que eu já disse. Além disso, a questão de dinheiro, cartão de crédito, né, os métodos de pagamento que você vai utilizar para pagar determinada viagem é muito importante. A primeira viagem internacional que eu fiz com a minha família foi para Buenos Aires, na Argentina. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês assistirem, tá? Foi um vídeo bem curtinho, porque quando eu fui pra lá, eu não tava com a intenção ainda de fazer vídeos aqui pro canal, então eu só filmei vídeos pra guardar pra gente, né? Pra ter lembrança. Mas eu tentei dar a maior parte das informações possíveis que eu consegui gravar nesse vídeo aqui do YouTube, tá? Então, quando a gente viajou, eu separei várias palavras no meu bloco de notas do celular que eu sei que eu poderia usar, sabe? Então, tipo, cartão de crédito, dinheiro, café da manhã, com licença, quanto custa. Porque assim, gente, o inglês, ele é uma língua universal e tal, a gente sabe que os principais lugares turísticos com toda certeza vai ter alguém que saiba falar. Mas não é regra. Às vezes você vai se alimentar num restaurante menor, que não é assim tão famoso, não tem tantas pessoas que falam diversas línguas igual hotel, por exemplo, sabe? Então os funcionários que vão te atender são funcionários ali, locais, né? Então eles vão falar a língua da cidade deles. Por isso que esses terminhos é bom só pra quando você ouvir ou você ler alguma coisa num ponto turístico, num restaurante, você já conseguir pegar. Principalmente essas pegadinhas com as palavras, gente, que a gente chama de falso cognato, né? Quando você vê uma palavra, você fala, eu já sei o que significa aquilo ali. E na verdade não é, não tem nada a ver com o que significa. Por exemplo, quando a gente fala parents, né, em inglês, as pessoas pensam, parents é parentes, né, porque se escreve parents com TS, né.
Aí você fica, não, é parentes, e na verdade significa pais, tipo, os nossos pais, my parents. A mesma coisa no caso do espanhol, quando a gente viajou pra lá, que você vai naquela de, eu vou falar cartão pra pagar em cartão de crédito. E na verdade, o cartão deles é tarjeta. Então, assim, quando você vai escolher um método de pagamento, a gente fica naquela de tipo, não, eu vou pela palavra, que espanhol, né, é meio parecido com o português, então deve ser mais ou menos isso. E na verdade não tem nada a ver. Então, assim, a gente separou as principais palavras só pra gente saber certinho do que se trata, ou na hora de falar, não precisar ficar tão nervoso, né? Já ter uma certeza de como que se pronuncia ou que se fala determinada palavra. Então, assim, a nossa primeira dica é você conhecer um pouquinho da língua daquele país, sabe? Só algumas principais palavras-chave que com certeza você vai usar durante a viagem. Segunda dica, gente, use e abuse das mímicas, gente. Muita coisa que eu já quis falar foi baseada nas mímicas e tentando e mostrando mais ou menos o que eu queria. A gente se mata de rir, na verdade, porque chega a ser engraçado a gente tentando imitar, mas use e abuse das mímicas, gente, com certeza funciona. Em todos os lugares que eu já tive a oportunidade de conhecer e que eu não falava a língua local, eu ia nas mímicas, mais ou menos usando só uma palavra, que eu não sabia exatamente formar uma frase, então eu usava uma palavra e a pessoa já entendia, eu mostrava, eu desenhava, fazia gestos e mímicas com a mão. Então, assim, gente, esses países, as cidades em geral, elas estão preparadas para receber turistas e elas sabem que é normal que um turista, quando vai visitar determinado ponto turístico, ou algum restaurante, ou algum hotel, não necessariamente ele vai saber falar a língua. Então eles vão ser receptivos, na maior parte das vezes, em tentar te entender. Ainda bem que todos os lugares que eu entrei e queria comprar alguma coisa, as pessoas foram super receptivas e tentaram ao máximo me entender, porque eu também não sabia falar, né? Por exemplo, quando a gente foi pra Itália, os hotéis, a maior parte sabe falar inglês. Eu não sou fluente, mas eu me enrolo muito bem, sabe? Tipo, eu consigo entender um pouquinho, eu consigo formular frases um pouquinho, mas não sou fluente. É exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês e dando algumas dicas, porque eu sei como que é na pele você viajar pra um país e não saber falar a língua deles. Então tinha alguns lugares que a gente ia que as pessoas falavam italiano, às vezes nem falavam inglês, mas a gente misturava o italiano com o espanhol, o inglês no meio, um português, até a gente conseguir se entender. Então, assim, gente, a nossa segunda dica é use e abuse das mímicas. Pegue só palavras-chave que você conheça e fale pra pessoa que tá te atendendo, que tá conversando com você, que com certeza ela vai entender. Terceira dica, gente, se você puder, quando você for iniciar essa tua jornada aí de viagens internacionais, comece com países mais fáceis. Países que você vai conseguir se adaptar um pouquinho mais com essa questão aí da linguagem. Então, por exemplo, para nós que somos brasileiros, viajar para países que falam espanhol ou que falam o português já é um bom início, porque o espanhol, apesar de ter muita coisa que não tem nada a ver com o português, é a língua mais próxima. Então, assim, eles conseguem entender, mesmo que você fale errado e você use palavras que nem existem no dicionário, mas o fato das nossas línguas serem bem próximas, né, bem parecidas, você consegue se desenrolar muito bem. Eu, particularmente, achei bem tranquilo, apesar do sotaque dos argentinos ser bem diferente do nosso. Eles falam mais rápido, aparentemente, para os nossos ouvidos, mas algumas palavras a gente consegue entender perfeitamente. Então, assim, eu acho que é mais fácil. Se você for optar por uma viagem internacional, nós estamos na América do Sul, bebê. Então, assim, eu acho, né, gente, que quase todos os países aqui devem falar espanhol ou castelhano, enfim, né? As variações todas das línguas aí, mas nós estamos colados aqui com o Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador. Então todo mundo vai ter uma linguagem um pouquinho mais próxima da nossa. E são países fantásticos, com pontos turísticos fantásticos, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Além disso, quem quer ir pra Europa, por exemplo, pode pegar Portugal e Espanha, inclusive numa tacada só, numa viagem só, vocês conseguem fazer esses dois países. E quando você tá em Portugal, você tá praticamente na tua terra, né, gente? Porque algumas palavras, claro, mudam muito de uma língua pra outra, mas a nossa língua é muito, muito, muito mais próxima. Então, tipo assim, eu tenho certeza que a dificuldade pra você conversar em Portugal vai ser praticamente zero em relação a outros países em que as línguas não têm nada a ver com a nossa. Quarta dica, gente, não tenha medo, não tenha vergonha de passar mico. Isto é extremamente normal e, na verdade, chega até a ser engraçado. Depois, quando você se acalma e as coisas correm bem, você sente e fala: gente, eu não acredito que eu falei aquilo. Gente, olha a palavra que eu usei, não sei nem como que a pessoa conseguiu me entender. Sabe, no final das contas vai ser engraçado. Vou até dar um exemplo pra vocês.
Quando a gente tava lá na Itália, em 2 cidades que a gente conheceu, a gente alugou apartamento pra ficar lá. Porque apartamento ele é mais barato do que hotel, né? E o apartamento era bom, o custo-benefício era excelente. Então, em 2 cidades que a gente se hospedou na Itália, a gente reservou um apartamento, né, de uma pessoa, de um anfitrião, pra se hospedar. E nesses apartamentos vocês têm a oportunidade de cozinhar, né, gente? Então, assim, você não precisa ser que nem hotel, que só te serve café da manhã, alguns, né, quando servem. E o almoço e a janta você tem que se virar, tem que ir atrás de algum restaurante, atrás de alimentação e pronto. Quando você tá num apartamento, se você quiser, você pode preparar o teu próprio almoço ou a tua própria janta, né? E aí tinha um mercadinho do lado do nosso apartamento que a gente queria fazer um macarrão, né? Não, vamos experimentar as massas aqui da Itália pra ver se é legal, né? E o meu pai invocou que ele queria comer macarrão com sardinha, que ele adora macarrão com sardinha. Daí ele falou assim, filha, vamos lá comprar um macarrão com sardinha. Eu sempre vou procurando. Se eu realmente não encontrar, eu tento me esforçar ao máximo pra me comunicar com a outra pessoa, né? Com o estrangeiro. Mas eu vou fuçando. Então eu fui lá, achei os pacotes de macarrão que eu queria, tentei olhar nas etiquetas pra ver qual que era o preço e tal, e beleza. E o meu pai chegou pra mim e falou, filha, eu quero sardinha, mas eu quero sardinha com molho, tá? Não quero aquela no óleo, eu quero com molho. Daí eu falei, tá, deve estar no corredor dos molhos lá, né? Vai lá ver. Aí ele chegou pro funcionário que trabalhava lá, chegou pro cara e falou, eu quero sardinha, tomato. Gente, eu ri tanto. E o meu pai falava em português, tipo, eu quero sardinha. E o cara ficava olhando pra ele assim, tipo, não entendi nada que você tá falando, eu quero sardinha. Daí acho que o cara meio que deduziu. Tomato por ser tomate, então deve ser molho, e é um negocinho assim, ele meio que entendeu, já que a gente já tava no corredor dos molhos, né? E depois eu me matava de rir, aí quando a gente chegou no caixa, que tinha o freezer de bebidas, meu pai falou, a gente podia comprar uma cerveja, né, e tal, pra experimentar aqui. Eu acho que cerveja lá é birra, se eu não me engano, acho que é isso que é o nome em italiano. É birra o nome de cerveja. Daí meu pai também chegava lá e falava pro cara, eu quero uma cerveja. Daí o cara olhava, assim, cerveja. Só que como o freezer era só de cerveja, ele entendeu o que era. Aí meu pai veio com aquela ideia que tem aqui no Brasil, que você, às vezes, tem desconto ao comprar a cerveja se você devolve o casco, ou seja, a própria embalagem, né? Tem isso com refrigerante também. Você compra, daí você entrega a embalagem e eles te dão uma bebida nova com desconto, né? Daí meu pai chegou pro cara e falou... eu preciso te dar um casco? Eu falei, que casco, pai? A gente nem tem casco aqui, como que nós vamos dar um casco pra ele? Aí o cara ficou meio assim. Aí a gente se enrolou pra explicar pra ele que era trocar, né? Entregar uma garrafa em troca da outra e tal. Daí o cara falou, no. Daí ele sabia que a gente tava se enrolando pra tentar falar um inglês, né? Daí ele falou bem assim pra gente, you drink, ou seja, você bebe, you drink, and pá! Ou seja, e quebra, tipo... né? Não precisa trocar o casco. Você pega, compra a garrafa, toma e quebra. E a gente se matava de rir. Então, assim, a gente vai na mímica mesmo, sabe? Não tenha vergonha, não tenha medo de passar por situações inusitadas, porque é normal, é a nossa primeira vez em determinado país, a gente não sabe falar a língua deles. E vai ter, sim, alguns perrenguinhos que a gente vai ter que passar, mas que faz parte de qualquer viagem. O bacana, o legal é você arriscar, é você tentar e não ficar com medo ou com vergonha de perguntar e acabar passando vontade de comprar um sorvete, de comprar um ingresso para determinado lugar só porque você não sabe falar a língua. Se arrisque, vai na mímica, não tenha vergonha. Quinta dica, gente, vocês sabem que vocês também podem contar com a ajuda de aplicativos, né, gente? Agora nesse mundo moderno aí de celular, de tecnologia, de internet, a gente consegue sim contar com a ajuda de diversos aplicativos. Dentre eles, os mais fáceis, os mais famosos, gente... Google Tradutor e Google Maps. Então, se você quer procurar algum lugar onde comer, se é perto, ao invés de você tentar ficar perguntando para as pessoas da rua que rua que eu pego, se é pra esquerda ou se é pra direita, bota lá no teu Google Maps e vai direto, sabe? Você vai caminhando, ele já faz a rota pra você, se é a pé, se é de bicicleta, se é de carro. Se você pesquisa por restaurantes, ele vai mostrar quais são os restaurantes que tem ao redor ali. Então, assim, é uma ferramenta perfeita até na questão de localização, não só na questão de comunicação, né? Pra você saber pra onde você vai, ele é perfeito. E o Google Tradutor, pra se caso você quiser montar uma frase, você sabe mais ou menos falar a língua, mas esqueceu, então você vai lá, lança a frase bonitinha e fala bonitinho. Ou você quer fazer uma pergunta pequena, por exemplo, essa camiseta é tamanho M?
Uma frase pequena, você vai lá e coloca, e claro, né, gente, se você souber pronunciar. Por exemplo, se eu estiver viajando pra Alemanha, nem que eu coloque no Google Tradutor eu não vou saber pronunciar, porque é muito diferente, é muito difícil pra mim. Então, o máximo que eu ia fazer é escrever no Google, porque eu já fiz isso, e aí mostrar o meu celular, tipo, a frase pronta pra pessoa. Porque assim, às vezes, gente, você não sabe perguntar. Daí você coloca no Google Tradutor, a frase vai aparecer traduzida, você mostra pra pessoa, tipo, por exemplo, o mesmo exemplo que eu usei, essa camisa é M, daí você mostra, a pessoa vai fazer assim com a cabeça ou não, e vai te mostrar qual é o P ou qual é o G, sabe? Então, assim, às vezes é difícil pra você perguntar, mas a pessoa, sabendo que você não sabe falar a língua dela, vai tentar te responder com a maior paciência e também com gestos e mímicas, né, gente? Isso é normal, a gente sempre vai tentar. Gente, e a minha última dica pra vocês é a respeito do teu celular em si, né, gente? Essa questão aí, puxando já a parte da internet que eu tava falando pra vocês, é vocês sempre estarem com bateria no celular, e caso o teu celular não aguente o dia inteiro que você vai estar andando, tirando foto e pesquisando coisa, carregue um carregador portátil com você. Gente, esse é o meu carregador portátil que eu levo pra todas as minhas viagens, na verdade até quando eu saio aqui na cidade, que eu vou passar o dia fora, eu levo. Porque o meu celular já não tá com a bateria mais aquelas coisas lindas, né? Então assim, se eu usar ele com internet ou ligar a câmera pra fazer vídeo, pra tirar foto, a bateria vai muito rápido. Esse aqui, eu não sei se ele é o maior de todos, mas ele tem a capacidade de carregar até 5 vezes o teu aparelho. Então, cada carga da bateria consegue carregar o celular até 5 vezes. E ele demora mais ou menos, assim, chutando umas 24 horas pra carregar por completo. Mas daí eu deixo o dia inteiro na tomada, tranquileves, e aí eu consigo utilizar ele até 5 vezes. Pra viagem, isso é perfeito. É claro que este modelo em específico, ele é grandão. Então, assim, se você for sair, você tem que estar com uma mochilinha ou com uma bolsa grande, né? Mas tem modelos menores, de capacidade menor, que daí carregam 2 ou 3 vezes. Mas como eu uso bastante o meu celular e a bateria dele já não tá aquelas coisas, eu prefiro comprar um com uma capacidade bem grande pra que eu não tenha problemas, né? Então, assim, se você tem bateria, se você tá com o teu celular, você tem como utilizar esses aplicativos, você tem como fazer buscas, então isso vai ajudar muito. Ah, você não quer perguntar nada pra ninguém, então procura no Google, ou como que eu faço pra ir pra tal lugar, ou como que eu faço pra falar determinada palavra. Ah, eu quero ir pra tal restaurante, será que as avaliações são boas? Quanto que será que custa? Então, assim, você estando com o teu celular, gente, você tá, assim, no céu, porque você consegue pesquisar muita coisa e aprender sozinho, sem ter a necessidade de chegar e interrogar as pessoas pra saber como fazer. Não deixem de conhecer lugares fantásticos por medo, por vergonha ou simplesmente por não saberem falar determinada língua. Aqui no vídeo dei vários macetinhos pra vocês aprenderem a se virar tranquilamente num país sem falar a língua. Gente, eu sou a prova viva, eu não sou fluente em nenhuma língua, a não ser o português, né? Esse eu acho que eu domino. Mas é isso, gente. Não esqueçam, por favor, de se inscreverem no canal apertando neste botão vermelho magnífico aqui embaixo, de darem um super like no vídeo, de ativarem o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e de me seguirem lá no Instagram. Certo, gente? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.